Bom dia! Estamos aqui agora mais uma manhã para nossa meditação, nosso momento de oração. Seja muito bem-vindo a essa live, seja muito bem-vinda. Você que está despertando a madrugadinha para poder participar desse momento de oração. E você que vai assistir mais tarde, eu peço que compartilhe com seus amigos. Caso seus amigos não tenham Instagram, compartilhe lá pelo YouTube, que eu também estou deixando lá no YouTube. Estou deixando gravado todos lá para que todos possam aproveitar desse momento. E se foi bom para você, eu espero também que você compartilhe. O que é bom é para compartilhar, né? Vamos disseminar coisas boas, vamos compartilhar coisas boas. Então, nesse momento, nós vamos iniciar mais um momento, na verdade, de oração. Bom dia, bom dia! Nós vamos iniciar mais um momento de oração. Sempre eu digo que é sobre o livro A Viagem do Outro Cristão, que é esse livro aqui, que nós faremos essa meditação mais esse dia. Bom dia, Eliane, bom dia! E olha só a palavra de Deus, o que vem nos dizer hoje. O título é A Economia do Pai. Olha só, eu confesso que eu até falei, a economia do Pai, né? Um título assim um pouco diferenciado do que nós temos acompanhado. Bom dia, Éder, bom dia, Elia, bom dia, Eliane. Nessa manhã chuvosa aqui em Maringá, uma manhã chuvosa, novamente nós estamos com chuva aqui desde quinta-feira da semana passada, gente. Uma semana de chuva porque Deus é bom e misericordioso, estava precisando, né? Então vamos louvar já essa manhã por isso. Olha só, o que vem nos dizer essa palavra hoje? A economia do Pai. Fidelidade, mansidão e domínio próprio são frutos que amadurecem lentamente e são aperfeiçoados pela cuidadosa economia do Pai. Há um tipo de fé que é dom de Deus. Essa é uma fé que leva as pessoas a aceitar a salvação. A fé que é produzida dentro de você como fruto do Espírito Santo é uma fé que opera na vida do cristão ao ponto de ele se tornar um instrumento produtivo na realização da obra do Pai. A mansidão é muito mais do que a brandura de temperamento. Ela vai ao ponto de aceitar a injustiça. Não é somente paciência, mas longanimidade na retribuição do bem pelo mal. É de fato fruto divino. Você experimentará à medida que se render completamente ao meu Espírito. A excelência suprema, o sumum bonum de tudo é o domínio próprio. Por causa da falta desse fruto em particular, muitos cristãos vigorosos acabaram sendo cortados pela raiz. Forte a palavra, né? Ao final aqui, um puxão de orelha. Ontem também, anteontem, né, nós lemos aqui que alguma coisa nesse sentido que Deus estava assim, ó, né? Você se explica, ou então você vai ser cortado pela raiz. Não foi exatamente essas palavras, mas foi mais ou menos. E aí a autora cita o Evangelho de São João, que onde fala, capítulo 15, versículo 1. Que fala sobre a videira e os ramos, que é uma passagem conhecida para quem já quem tem leitura assídua da Bíblia, né? E quem mesmo os não frequentadores assíduos da igreja e tudo, conhece essa passagem que é a videira e os ramos, onde Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E aí vocês conhecem essa passagem já. Vou ler só esse trecho que a autora citou para a gente poder meditar. Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ou seja, em Jesus Cristo, ele o cortará. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1. O que me chamou muito a atenção aqui nessa palavra hoje, o Éder está dizendo, a palavra é poderosa e nos leva a nos mover, sairmos do conforto. Isso mesmo, porque é o que nós falamos o tempo todo no coach, né? Saia da sua zona de conforto. E Deus fala, seja frio ou seja quente, morno eu te vomito. Ou seja, Deus não quer um cristão apático, paralisado, parado, desanimado, desconsolado, desiludido. Gente, dificuldades todos nós teremos. Eu sempre falo, não existe uma pessoa na face da terra
que vai passar por essa vida sem tribulação. Não existe. Agora, como nós vamos passar, aí sim é que vai agradar o coração de Deus, né? Ou não, tá? Então pense nisso. O que me chamou muito a atenção aqui? Ele fala novamente dos frutos do Espírito, né? E fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas aqui vamos ter principalmente o domínio próprio, que é o cerne dessa palavra aqui. Porque fala da mansidão. Olha só, gente, isso aqui eu quero ler para vocês um trechinho novamente. A mansidão é muito mais do que a brandura de temperamento. Ela vai ao ponto de aceitar a injustiça. Ela não é somente paciência, mas longanimidade na retribuição do bem pelo mal. O que é longanimidade, gente? É um discernimento, é uma sensatez para resolver os problemas, as adversidades, sem usar a força física e sem usar também de maneira irracional. Ou seja, eu sempre cito uma pessoa que para mim assim passou por essa terra e que eu acho assim extraordinária, claro, acima de tudo Jesus Cristo, mas Mahatma Gandhi, quando eu vejo a batalha que ele travou, usando a não violência, quem não assistiu o filme assista, pesquise, porque gente, olha, a história do Mahatma Gandhi é assim para mim uma coisa assim extraordinária, como que um homem mudou uma história de uma nação simplesmente usando a não violência, ou seja, ele era contra todo ato de violência. Ele jejuou, ele orava, ele trabalhou, mas ele mudou o mundo, na verdade, porque por aí ele também deixou muitos seguidores. Então, para nós olharmos o que pode fazer a nossa sensatez, tá? Eu não estou dizendo que eu sempre fui assim, e também nem estou dizendo que eu sou assim ainda, tão maravilhosa quanto eu gostaria de ser, mas olha só, nós olhamos a diferença de um homem sensato, de um homem que ganha a batalha, quando eu digo homem, né, homem e mulher, que ganha uma batalha pela sua sensatez, saber falar na hora certa, se calar na hora certa. E isso aqui é o que Deus vem nos pedir hoje. E eu fiquei apaixonada por isso aqui, porque é justamente o que nós ensinamos no coach. Gente, eu falo que eu sou apaixonada pelo processo de coach por isso, porque eu vejo isso como missão de vida e vejo muito nisso a palavra de Deus. Olha só, não é somente paciência, mas longanimidade na retribuição do bem pelo mal. Ou seja, você aceita uma injustiça. Você não vai se rebelar contra ele, mas você vai usar as armas da sensatez, da mansidão, da temperança. Porque às vezes, essa semana eu disse para uma coach minha, eu falei, se você vem com uma energia negativa, para uma pessoa que já vem com pedras na mão, com uma energia negativa, quer dizer, vai virar uma bola imensa de energia negativa. O que você consegue bloquear essa energia negativa? Com amor. Gente, não existe escudo maior do que o amor. Não existe escudo maior do que o bem. Não existe escudo maior do que você amar aquele que te odeia. É desafiador demais, demais. É fácil amar quem a gente gosta, mas então a sensatez dessa pessoa de retribuir o mal com o amor, com o bem, não estou falando para você ir lá abraçar a pessoa, ficar amiguinho, não é isso. Mas você bloquear, quando não existe mais nada a fazer por aquela pessoa, você simplesmente ama, é isso que Jesus fazia. E é isso que está o nosso desafio diário. Porque amar quem nos faz mal é muito desafiador, gente. É muito desafiador, eu sei que é. Racionalmente, quando você pensa já é difícil. Se você fazer, então, é mais, né? Mas o que Deus quer? Oração sem obras? Né? A oração sem caridade não é nada. Então é aquela coisa, mostre os frutos, os seus frutos. De nada adianta nós ficarmos rezando terços e terços e terços se nós não agirmos efetivamente naquilo que Deus quer que nós melhoremos. Por quê? Porque é o nosso agir que vai fazer com que nós sejamos cada dia melhores. E aí você olha e fala, cara, eu venci. Eu consegui, por hoje, como se fosse um alcoólatra anônimo, né? Só por hoje eu consegui ser uma pessoa melhor. Naquela situação, eu consegui, ao invés de atacar o meu irmão, ao invés de falar palavras ofensivas ou até mesmo ir para vias de fato, eu consegui contornar aquela situação, seja nossa mesmo, ou seja, às vezes até intermediando uma discussão, uma briga. Nós sermos ali a presença do Deus vivo, porque é isso que Deus exige de nós.
É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele quer de nós e é isso que vai nos levar para o reino dos céus. Não são nossas palavras soltas pelo vento. Ah, eu sou maravilhosa, eu rezo 10 terços por dia. Não é isso. Era melhor que você rezasse uma Ave Maria e eu rezasse uma Ave Maria e a gente praticasse. Porque é difícil, né? Eu falo assim, é muito desafiador. Quando você tem uma situação na prática e você precisa exercitar o seu nível hard de paciência, o seu nível máximo de paciência. Mas é aí que Deus vai nos moldando, que vai formando, né, vai ali lapidando aquelas arestas da nossa pedra bruta que somos nós. Né? Então, ali, a Elia está dizendo, no momento da situação, é bem difícil você usar a linguagem do amor, isso é realmente desafiador. Mas é isso que vai nos fazer ser uma pessoa melhor. Porque falar é fácil. Não, gente, eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou paciente ao extremo. Agora, prova na paciência. Lembra que eu disse que eu pedi a Deus para me dar paciência? Ele me dá situações todos os dias, gente. Não é todos os dias mesmo, dentro da minha própria casa. Com os filhos. Comigo mesmo. Às vezes eu perco a paciência comigo. Depois eu falo, gente, o que é isso? Opa, sou humana, preciso também, né? Nesse momento eu preciso de um descanso. Porque às vezes eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer. Ainda ontem fui confessar e falei isso pro padre. Falei, padre, eu preciso fazer. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer, eu quero produzir. E estou sofrendo nessa pandemia. Então, a cobrança comigo também é excessiva. Eu tenho que ter calma comigo, eu tenho que ter paciência comigo. Eu tenho que exercitar comigo e com os outros, não é só com os outros. E olha só, a excelência suprema, o summum bonum, ou seja, esse summum bonum o que é? É o bem maior, é o objetivo final. O summum bonum de tudo é o domínio próprio. Olha, só isso aqui já não poderia parar por aqui. Ó. Aí nós pensaríamos, eu estou tendo domínio próprio da minha língua, dos meus olhos, do que eu escuto, do que eu falo, do meu comportamento. Nossa, Nícia, tudo isso. Domínio próprio, gente, não é só eu dominar nos momentos desafiadores. Claro que os momentos desafiadores são pior ainda, né? Porque é aquela coisa, na hora que nem a Lia falou, na hora que você está ali com o sangue quente, é difícil. Mas o domínio próprio, ele quer dizer do que eu vejo também. O que os meus olhos têm visto? O que eu tenho buscado na internet? O que eu tenho buscado em enxergar no outro, no irmão? Porque o domínio próprio é eu enxergar no outro o que ele tem de precioso e não o que ele tem de ruim. Gente, ninguém é 100% ruim. Nós temos o lado bom e o lado mau, infelizmente. Mas nós temos que alimentar o lado bom. E eu tenho que, para eu amar aquela pessoa, eu tenho que olhar para as qualidades delas, não para o defeito. Porque se eu focar no defeito, é isso que vai crescer, que vai expandir. Eu só vou ver miséria naquela pessoa. Então, para que eu comece a amar uma pessoa que me fez mal, eu tenho que olhar para ela e falar, mas essa pessoa tem algo de bom. E eu vou procurar, como agulha no palheiro, o bem que aquela pessoa tem para eu conseguir amá-la. E é assim que eu vou conseguindo desejar mais amor, dispensar mais amor por aquela pessoa, porque não é possível que o teu inimigo só tenha um lado ruim. Tem uma pessoa que me perseguiu muito no meu trabalho. E eu olho para aquela pessoa, né, passei por aquele período mais desafiador, e eu olho e falo, nossa, mas ele era muito competente no que ele fazia. Você entende? Então, assim, eu começo a olhar para aquela pessoa pelo lado bom. E ter misericórdia sem uma pessoa que estava perdida. Porque para a pessoa te perseguir, te espizinhar, te infernizar, essa pessoa não tem paz no coração. Porque se ela tivesse, ela não faria. Então eu começo a olhar o que ela tem de bom e começo a olhar com misericórdia para aquilo que ela tem de negativo e também que eu acho, porque de repente, diante de Deus, ela é mais maravilhosa, melhor do que eu. Então, o cuidado com o meu olhar de julgamento, isso é ter domínio próprio. O cuidado com o que eu ouço, fofoca. Gosto de estar em rodinha de fofoca, de bagunça, né? Eu vou falar, todo mundo fala. Cuidado. Cuidado com o que eu falo, com o que eu profetizo na minha vida, de bênção ou de maldição. Se todo dia eu falo alguma palavra ruim, para mim eu estou amaldiçoando a minha própria vida, amaldiçoando talvez filhos, amigos, amaldiçoando, né, outras pessoas. Então, cuidado. Aquele livro Eu e a Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, é extraordinário para isso. Cuidado aonde eu piso, pelos caminhos que eu vou. Cuidado por onde eu me deixo levar, me seduzir com aquilo que parece que é bom, mas não é bom. Eu falo então assim,
Olha quanta coisa nós podemos tirar dessa palavra. O domínio próprio é tudo isso. É o domínio próprio das minhas ansiedades. Então, usar daqueles, né, dos exercícios que a gente ensina aqui, o mindfulness, a meditação, a oração do terço, uma outra oração, uma música sacra, para eu poder conter aquela ansiedade. Olha só, o meu controle próprio de eu não ficar no passado. Ai, aquele tempo que era bom, aquele tempo que era maravilhoso, e ficar lá no passado, vivendo uma tristeza profunda que pode causar uma depressão. Quem está no passado é depressivo, quem está muito na frente pode desenvolver uma ansiedade absurda. Então, focar no presente, no que eu preciso fazer hoje para ser uma pessoa melhor. Então, é desafiador? É. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. Então, esse domínio próprio que Deus vem nos pedir hoje, a temperança nos nossos movimentos, porque Ele fala assim, isso aqui vai muito além da paciência. Ele vai muito além da paciência. Então, olha só a exigência, porque a paciência já é desafiador. Agora, Deus quer de nós que nós possamos ir para águas mais profundas. Olha só, a mansidão é muito mais do que a brandura de temperamento. Ela vai ao ponto de aceitar a injustiça. Gente, eu vou te falar. Aceitar a injustiça é um trabalho que a gente tem que desenvolver todos os dias. Porque misericórdia do céu. Eu trabalhei lá dentro do Ministério Público. Gente, o que mais se via era injustiça. Sabe, dentro dos processos ali que nós trabalhávamos. Depois mesmo também quando eu trabalhei na área civil, que eu era assessora da juíza. Quando eu fui juíza leiga também, às vezes você saber que a pessoa tem razão e você olhar para aquele processo e não poder ajudá-la, porque talvez as provas do processo não tinha prova suficiente para eu julgar, né, para a gente julgar favorável àquela causa, mesmo sabendo que aquela pessoa estava certa. E aí se comete uma injustiça porque o juiz não pode ir além das provas dos autos. Gente, olha quanta injustiça. Injustiça por parte do juiz, não, porque ele não tinha como ele julgar favorável uma causa que não tinha provas. Então, olha o desafio da pessoa de ver uma injustiça e você ter que aceitar isso, né? Se você não pode lutar a favor dessa justiça, se você não pode trabalhar a favor, quando não resta mais nada a fazer. E você simplesmente aceitar aquilo e rezar para que aquilo se resolva de uma outra maneira. Então, é desafiador, gente. É muito desafiador você se conformar. E quando nós vemos esse mundo, quanta injustiça do nosso lado, quanta injustiça com pessoas boas. E aceitar isso, ter uma aceitação para você não ficar morta de ansiedade, de desespero, porque senão enlouquece. Quantas situações, claro que quando nós podemos intervir e ajudar, ótimo, mas tem situação que não depende da nossa intervenção. Então aí nesse momento é você, Senhor, está nas suas mãos, porque não tem o que eu possa fazer. Claro que se tiver, nós temos que fazer. Mas essa mansidão, e eu falo isso, que Mahatma Gandhi teve, se vocês assistirem o filme, vocês vão entender, se vocês já assistiram, não sei, ele aceitar aquilo que ele não pode mudar, porque não depende dele. Eu não posso mudar algo que dependa de você. É como Deus. Deus, ele não muda nada que dependa de nós. Ele faz a parte dele, que é 99,9999. O nosso é 0,00001 e a gente não faz. Então, quer dizer, como que Deus vai mudar algo que depende de mim mudar? E nesse caso aqui, essa mudança, essa longanimidade, esse discernimento, essa sensatez para resolver essas adversidades depende de nós. Deus nos dá a graça para que nós consigamos, fortalecidos pelo seu Espírito Santo, consigamos alcançar. A graça foi dada, mas só que nós temos que exercitar isso. E como? No dia a dia. No dia a dia. A Lia diz ali que dói, né? Ver injustiça, dói. Mas o que nós estamos fazendo para que a injustiça seja amenizada naquilo que nós podemos? Nós não podemos tudo, mas nós podemos alguma coisa. Porque muitas vezes também, gente, nós entramos num conformismo exacerbado, tipo assim, isso não depende de mim, tá tudo certo. E realmente tem coisa que não depende, mas tem coisa que nós podemos ajudar. Seja levantando a nossa voz contra um ato de injustiça, porque tem muita pessoa que, não, eu não vou falar não, porque o que vão pensar de mim? E aí a pessoa, por ego, por orgulho,
ela não levanta a voz contra uma injustiça. E quantas vezes nós vimos isso dentro da própria igreja? Cristãos, vamos falar um pouquinho agora que me veio do aborto, principalmente por conta dessa situação de uma menina que teve, dessa menina que teve um aborto. Quantas vezes nós cristãos católicos, nos dizemos católicos praticantes, não levantamos a nossa voz contra o aborto? De medo, o que os outros vão pensar de mim? Eu tenho que me preocupar com o que Deus está pensando de mim. Porque é para Ele que eu devo prestar contas. Eu sei que é desafiador, mas como nós temos sido como cristãos? Cristãos mornos ou cristãos quentes? Então nós temos que pensar nisso também. E é isso que é o nosso exercício diário. Às vezes, eu não vou falar tal coisa porque vai me lindrar com a pessoa. Gente, claro, você não vai sair falando, aí tem que ter aqui esse equilíbrio, né? Essa sensatez. Por isso nós temos que estar inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós temos que agir. De que adianta o Espírito Santo nos inspirar se nós não falamos? Deus coloca no nosso coração palavras, Deus coloca na nossa boca palavras que era para serem ditas. Não vou falar porque vai que a pessoa não gosta mais de mim. Aí entra as nossas emoções negativas, aquela nossa falha, né? Aquelas nossas crenças miseráveis, aquela nossa vontade de agradar, e aí entra o nosso egoísmo, porque vai que a pessoa não gosta mais de mim, entra a nossa carência. Por isso tem que ser trabalhado tudo isso. Gente, é tão forte, eu falo assim, quem precisa do processo de coach? Todo mundo, porque quando nós trabalhamos as nossas emoções, nós vivemos mais a palavra de Deus. Olha só como é forte isso. Quanto mais eu trabalhar minhas emoções negativas, minhas crenças limitantes, mais eu me libertar, mais eu me aproximar de mim mesma, mais eu vou cumprir a palavra de Deus. Isso é muito forte. E eu não estou falando aqui para vender um processo de coaching, eu estou falando para você procurar ajuda nesse sentido, de tratar as emoções, negativas, porque quanto mais eu aprendi a lidar com as minhas emoções negativas, mais eu estou me aproximando de Deus. E Ele tem me levado para águas mais profundas. Tanto é verdade que se eu não estaria aqui fazendo essa live, já falei isso algumas vezes, se eu não tivesse trabalhado emoções negativas. Porque primeiro eu estaria perguntando, nossa, como é que estão olhando? Será como é que está meu cabelo? Como é que está minha roupa? Como que vão me julgar? Ai, será que vai ter muita gente assistindo? Nossa, quantas pessoas que vão ver isso? O que as pessoas vão pensar do que eu estou falando? Ai, o meu jeito de falar? E se eu falar uma palavra errada? Você entende? Eu fico preocupado comigo. E esqueço que através de mim Deus pode levar a palavra para outra pessoa. Mas eu precisei fazer um trabalho no coaching com as minhas emoções negativas. E quando eu parei de me preocupar comigo, trabalhei minhas emoções, deixei aquelas crenças negativas de o que vão pensar de mim. Aí eu consegui deslanchar e fazer essas lives aqui. Isso, uma das coisas, né? Fora outras coisas que Deus já curou na minha vida, graças a Deus. Mas eu dei o passo. Eu saí da minha zona de conforto. Eu não fiquei esperando Deus descer numa nuvem branca e vir aqui na casa e falar, nisso eu te curo, né? Como passa a Cinderela, não é assim que funciona. Então, claro que eu estou num caminho, tá, gente? Ixi, eu tenho muita coisa para ser curada ainda, misericórdia. Agora imagina a hora que for curado, a hora que for melhor, como Deus vai poder agir? Porque não é para minha glória, é para a glória dele. Então, se eu não curo isso, se eu não trabalho isso, se eu não melhoro isso, eu também deixo de cumprir a minha missão na terra que Deus me deixou. O meu lugarzinho no quebra-cabeça, lembra que eu falo? O meu lugar no quebra-cabeça, só eu me encaixo ali. O seu também. Só você se encaixa no quebra-cabeça, na sua missão, na missão que Deus colocou para cada ser humano na face da terra. O teu lugar está ali, é seu. Ele não vai colocar outra pessoa, não tem substituto para você. Então, olha aqui, a excelência suprema, né, o bem maior, o sumum bonum, o objetivo final é o domínio próprio e por causa da falta desse fruto em particular, muitos cristãos vigorosos, e ele fala, olha, ou seja, cristãos que poderiam produzir muito mais, cristãos aparentemente fortes, acabaram sendo cortados pela raiz. Agora a pergunta que fica é, eu quero ser cortado? Eu quero ser cortado pela raiz? Eu quero ser tirado ali da videira, né? Que é Jesus. Eu sou a videira e vocês os ramos. Eu quero ser um ramo cortado fora, lançado ao fogo. Para que eu não seja, o que eu tenho que fazer hoje? Eu sempre vou trazer perguntas para vocês, gente,
para trazer consciência, como no processo de coaching. Eu, Anice, hoje, para eu não ser cortada desse ramo, não ser esse ramo cortado dessa videira, não ser cortado pelo Pai, o que eu preciso fazer hoje que eu não venho fazendo e que eu preciso fazer? E que Deus vem me cutucando para fazer e que talvez as pessoas já falaram, que talvez, e eu estou ali, né? Não, acho que não, vou deixar para lá, não. Preocupada com o julgamento de outras pessoas, com o que vão me falar, com o que vão me dizer, com o que vão dizer de mim. O que eu preciso trabalhar em mim, eu, Anice, e você, né, aí diz o seu nome, para ter esse discernimento, essa sensatez, para essa mansidão que vai muito além de um controle, né, da brandura de temperamento, essa mansidão que aceita a injustiça, mas não se conforma com ela, tá? Aceitar não é se conformar. Aceitar é naquele momento não há nada que eu possa fazer. Então o que eu posso fazer? Não é ver essas injustiças sendo feitas e não trabalhar para isso. Ah, não tenho nada que eu possa fazer mesmo, não consigo fazer nada. E aí, né, eu deixo minha consciência tranquila e tá tudo certo. E eu viro as costas para tantas injustiças que nós vemos todos os dias na nossa frente. Gente, as injustiças não são as grandes só. São as injustiças dentro da nossa própria casa, são as injustiças conosco mesmo. São injustiças, talvez, e às vezes eu falo, gente, eu chego na fila, já cheguei em fila de supermercado, que tá lá um senhorzinho lá no final da fila com 20 pessoas atrás. Uma vez eu me lembro que eu cheguei num banco e o senhorzinho estava lá e tinha o caixa ali que ele poderia utilizar, o caixa preferencial, e ele não estava. E eu me lembro, foi até num banco Itaú, eu acho, ele pegou e eu vi que ele estava assim, né, querendo ir, mas não. Eu falei assim, o senhor tem preferência na fila? O povo da frente quis me matar, né? O povo quis que eu morresse, caísse duro. Os olhares diziam, fulminando. Eu falei, o senhor tem preferência de passar adiante? Ah, o caixa preferencial estava fechado, era hora de almoço, então estava uma fila única. E a pessoa do caixa não se atentou que havia uma pessoa idosa, e era bem idoso. E não chamou, porque né, o que o caixa deveria ter tido discernimento? Senhor, o senhor tem preferência, por favor, pode ser o próximo. Não, ele não fez. Eu me incomodei com aquela situação. Aí nossa, o pessoal quis morrer. Aí ele falou assim, não, mas os outros vão achar ruim. Eu falei, não tem que achar ruim, é lei. Nem precisaria ter lei para isso, já começa por aí, né? Nós, infelizmente, diferente dos orientais, nós não prezamos pelo nosso idoso. Nós achamos que pessoa idosa é descartável. Eu gosto muito de trabalhar com idoso, eu participo da diretoria do asilo lá em Terra Boa, do Lar dos Idosos, há anos eu servia lá, agora, claro, estou aqui em Maringá, fico um pouco mais distante, mas ainda ajudo da maneira que eu posso. Então, quer dizer, era um direito dele. Ele adquiriu esse direito, gente, independente de lei. É uma pessoa idosa. Mas ainda, além disso, existe uma legislação prevendo isso. E ninguém, ali todo mundo fingindo demência, né? Tipo, não vou fazer, vai que o velhinho passa na minha frente. Aí eu levantei a voz, gente, pensa que o povo acho que quis me matar. Aí eu sempre brinco que eu não vejo a hora de fazer 60 para eu poder usar meu direito, que eu quero ver se o pessoal fala. Porque, gente, a pessoa já viveu, aí a pessoa fala assim, mas esse velho não faz nada, fica lá tomando a frente dos outros. Gente, meu Deus do céu, se você não acha que uma pessoa idosa não tem direito, uma pessoa, independente dele ter saúde ou não, é uma pessoa mais idosa que tem uma vivência maior, então por respeito nós teríamos que fazer isso. Não precisaria ter uma legislação falando que você tem que tratar bem o idoso. Misericórdia. Agora, chegando no ponto que tem que ter uma lei e ainda assim essa lei é infringida, que imagina, que ser humano que eu sou. Tá certo que tem dia que você tá com pressa e fala, oh meu Deus, esse velho podia me deixar passar na frente, né? Mas aí é uma coisa, é um pensamento que vai e vem. Agora, não você realmente querer. Não, achar que essa pessoa não tem direito, que você tem mais direito que ela. Então, são pequenas coisas que nós temos que parar para pensar, porque o que nós estamos no automático, levando a vida de qualquer jeito. E eu não paro para pensar nessas pequenas coisas, nos pequenos gestos que podem estar me impedindo de alcançar a graça de Deus e que pode estar esses pequenos gestos ruins que nós estamos praticando, pode fazer o quê? Pode ser o motivo de nos cortar da videira que é Jesus.
Parou a pensar nisso? Quanto que é forte isso? Deixa eu ler aqui se tem algo, porque às vezes eu não... Isso, não tem. Então, olha só. A importância de nós buscarmos isso. Já são 7 horas, então finalizando, olha só, a mensagem. Mansidão é mais do que a brandura. Então, o que? Hoje a palavra de hoje o quê? Discernimento. Nos nossos pequenos atos, nos nossos pequenos gestos, e que nós almejemos, né, cada dia mais esse bem maior, que é o domínio próprio. Porque só assim nós poderemos estar ligados à nossa videira, que é o próprio Jesus. Lembrando que se nós não nos mantivermos ligados a Ele, seremos cortados e lançados ao fogo da geema. E eu acredito que nenhum de nós quer isso para a nossa vida e nem para ninguém. Okay? A nossa meditação de hoje foi essa. Não vou me delongar muito, porque eu sei que tem gente que vai sair para o trabalho. Um grande beijo e que você fique com essa pergunta hoje. O que eu estou fazendo para continuar ligada à videira que é Jesus? E o que eu não estou fazendo que pode estar sendo um objeto, né, de impedimento para essa ligação com Jesus e que talvez possa ser causa de perdição, de um corte drástico dessa videira. E aí, meu amigo, aí a perdição é certa. Tá bom? Um grande beijo para você, espero que tenha sido muito produtiva. Que Deus abençoe a todos, abençoado dia para você também, Maria José. Que Deus abençoe a cada um, Cláudia, Eliette, Eliane, Éder, todos que estão aqui, os que virão essa live mais tarde. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã.